Qual a relação disso com o desenho? Qual é a relação que a gente consegue trazer? Ideia do desenho, desse anime. Aí tu tá dormindo aí, tá com cara fechada. O gato tá caído. Caiu, caiu. A sorte que caiu na cama. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Evandro Lima. Eu sou o Marco Soares. E hoje a gente vai fazer um destrinchando de forma diferente, tá? A gente vai falar sobre a família Forger, né? Que fala sobre a série animada Spy vs Family. E aí, a primeira coisa que a gente precisa compreender nessa série é a importância do que é família, né? Qual é o contexto de família para você? Compreendo a família em diversos contextos dentro da nossa sociedade, né? Existem famílias distintas e que cria essa sensação de familiaridade. Ana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. E só tem animais, né? Tem famílias com 2 homens, 2 mulheres, tem famílias que são amigos, né? Então, de uma certa forma, isso adentra muito nessa nossa relação do que é família. Na verdade, eu sempre achei que o conceito de família tinha a ver com consanguinidade, né? Mas aí, dentro da nossa psicologia, a gente compreende que família também tem a ver com relações, né? Tem a ver com proximidade, familiaridade. A palavra familiaridade está muito associado a esse contexto de família, né? O que é familiar para mim. Isso é muito interessante. Inclusive no reino animal a gente tem muito disso, né? Do que é família. Então, assim, para você, família é muito mais do que laço consanguíneo, é laço vínculo. É mais uma construção, é aquilo que você constrói ao longo do tempo, não só com a sua base nuclear, familiar, no caso, né? A família é próxima, profissional, mas com uma estrutura que te é oferecida pela sociedade. Por exemplo, amigos, parceiros, com colegas de trabalho, né? Então, a tua visão de família ela é mais social do que um círculo fechado, consanguíneo, de laços de sangue. Totalmente. Inclusive o Toretto, né? Famoso da franquia. Aqui é Brasil, pô. Aqui é o Brasil. Como é que é o nome do filme? Velozes e Furiosos, né? Ele Vai ser fala, o né? último agora. Ele fala sobre essa relação. Não, ele fala desde o começo, né? Relação de família e tudo mais. Sim. Né? E o conceito, pra mim, é muito nesse sentido, sabe? Pra eu entender o que é família, eu preciso compreender as minhas necessidades em relação à sociedade. E aí eu posso até mudar o conceito de família para o conceito de comunidade. Existem diversas microestruturações. Existe um autor que se chama-se Bronfenbrenner e ele fala justamente sobre esses sistemas dentro da nossa sociedade que nos perpassam a essa relação. E o microsistema é a família, no caso, né? E muitas das vezes a família ela não existe em alguns casos. E aí a gente acaba se estruturando em uma família comum, vamos dizer assim. E aí a comunidade possa fazer parte da nossa família. Um grupo de amigos, um grupo específico de pessoas que a gente convive, talvez um grupo de trabalho, né? Um grupo de profissionais, pode acabar se tornando uma família com o dia a dia, com as relações, com as proximidades. Eu não distinto muito esse processo não, sabe? Eu acho que família é muito subjetiva, é muito de cada um. Diferente de parentalidade, né? Para mim, parentalidade já é outra coisa, é a necessidade consanguínea de existir. É aquilo que a gente fala, né? Parente não é família. Parente não é família. É uma frase muito comum, é um senso muito comum isso aí. Mas isso aí é só pra gente evitar de convidar certos parentes indesejáveis para as festas de fim de ano. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Qual a relação disso com o desenho? Qual é a relação que a gente consegue trazer da ideia de Bronfenbrenner, da ideia social,
socioconstrutiva, né, socioconstrutivista, para a ideia do desenho, desse anime? Então, a história, na verdade, ela tem um plot, né? Conta a história do Twilight. Ele é um espião e ele é muito bom no que faz. E o fato dele ser bom faz ele entrar, né, numa missão muito especial, né? Que seria tentar entrar em contato com um grande político. E para isso ele precisava ter contato com um dos filhos desse político, né? E para fazer isso ele precisava adentrar numa escola. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Dessa missão não é que ele tenha que entrar em contato com o cara, né? Pela paz mundial ele tem que eliminar esse cara, né? E ele não tem ideias de como ele vai fazer para chegar perto desse cara, por ele sim ser um político muito influente, né? Um general do país, né? E ele então cria a possibilidade de achar um acesso pela escola onde os filhos desse general, desse político, estudam, né? E aí ele precisa ter esse acesso, e aí ele vai criar um plano para fazer a entrada nessa escola. E qual é o plano? O plano a priori era trazer uma família, né? Desenvolver uma família, criar um personagem, e ele cria um personagem que é um psiquiatra, e ele acaba encontrando, né, uma menina que ela tem poderes, né? E aí entra muito daquela coisa do imaginário, né? Eu acho interessante Spy Family nesse contexto, sabe? De o imaginário que essa menina consegue, a partir de uma ligação mental, saber o que o pai tá falando, o que o pai tá pensando, o que a mãe tá pensando. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Isso acontece muito com muitas crianças, que acaba que observando muito os pais, e elas conseguem sentir quando eles estão bem, quando eles estão mal, quando eles estão com crises, quando estão brigando. Então, isso é muito legal na Anya, porque a Anya, ela é o coração da série, né? A Anya, ela é esse pilar dos dois. Ela é muita coisa, né, na série. Ela é meio que a sacada cômica, ela é um chamariz principal pro desenho. Ela é aquele personagem que a pessoa fala, que fofinho, né? E ela é também, se eu não me engano, ali, se eu não me engano não, né? Se eu consigo fazer esse link, ela é meio que o objeto condutor dos dois personagens principais, né? Que é o Twilight e a personagem mulher, Yor. A Yor. Então, é a Yor. E aí, eu acho que ela ali é um link quebrador, né? Por quê? Porque os dois têm ali suas identidades secretas, né? A gente ainda vai entrar na Yor, mas tanto o Twilight quanto ela têm suas identidades secretas, e eles têm um objetivo, não em comum, mas um objetivo que anda junto ali, né? E a Anya, ela acaba, de certa forma, sendo um objeto que vai elencar os dois como, de fato, uma família. Sim, de fato, a Anya, ela faz esse papel. E aí, depois da Anya, ele consegue encontrar a Yor, né? Que também tá querendo uma família de alguma forma. Na verdade, ela tá querendo ter sucesso, né, na vida dela. Porque tudo que ela encontra na vida dela é um sucesso no irmão, né? Ela cuidava muito nesse irmão, e o irmão deu certo, né? O irmão se tornou policial, se tornou detetive. O irmão é da polícia secreta Aí lá, o cara é um torturador, o cara o cara é sinistro, o cara é muito doido. E aí a Anya, a Yor, né? A Yor, além de ser essa pessoa que cuidou do irmão, ela tem uma outra identidade, que é uma assassina, muito poderosa, né? Muito assassinos, muita coisa ali naquela personagem e tal, mas ela quer, de uma certa forma, ter uma vida, ela quer ter sucesso, né? E aí é muito interessante, porque esse estereótipo, que é uma coisa que é muito
muito bizarro dentro da série, mas é da cultura japonesa, né? Da mulher ver sucesso tendo família, né? Ela trabalha, ela tem diversas construções, mas ela procura um amor, ela procura um casamento, ela procura ter uma família. Então, esse é um processo estruturante da Yor. Eu acho que dos três é o personagem com menos desenvolvimento, entendeu? Faz a relação do contexto família, né? Essa família estruturada, eles chamam de família nuclear, né? A família nuclear é um tipo de família criada nos anos 70 de marido, mulher e criança, né? E assim criou o exemplo do que é família. E aí a Yor, ela entra no núcleo da família, mas de todos os três, ela é que menos tem uma função ali. Ela tem a função de cuidar da Anya, né? Para gerar esse amor, para gerar essa relação ali mais de uma menina que foi adotada, né? Não tem pai. Isso é muito bizarro, porque assim, por mais que seja rápido e simples de você colocar a história da Anya dentro do Spy Family, você não tem ali uma ideia de por que a Anya não tem pais? O que aconteceu com os pais da Anya? Será que os pais da Anya vão aparecer? É bem nebuloso a história, tanto a da Anya quanto a do Twilight, né? Eles não têm uma história sobre o passado deles. Sim. Mas a outra personagem tem, né? Ela tem ali a história que é contada no anime, que é onde você já falou, ela cuida do irmão, que acaba desenvolvendo uma paixão platônica por ela, né? E é porque é mesmo. Um amor proibido. Sim. E isso é muito interessante, né, na história, porque mesmo que a Anya não tenha esse passado, né, não tenha esse conhecimento, ela adentra na história, por causa daquela questão da mente, de poder ouvir a mente das pessoas e tudo mais. Então ela aceita, porque ela quer ser essa espiã também, ela compreende, né, esse universo, vamos dizer assim, e vai no mundo. É isso aí que ela quer e vambora. Hora do show! Acho muito interessante, eu acho que é um universo infantil muito legal, mas a história me carece de profundidade nesse contexto. Sim. Sabe? Sim. Falta pra mim. E ela tem. Se você parar para olhar, ela tem ali, cada personagem tem uma das feridas do abandono, que melhor do que eu, você sabe bem como funciona, sabe que não é uma coisa da psicologia, né? A ferida do abandono não é, de fato, uma criação psicológica, mas que, de certa forma, a gente acaba usando porque faz sentido para a gente, né? Identificar certas questões, identificar certas funcionalidades ali da história de cada indivíduo, e no anime tem muito isso, né? Embora o Twilight e a Anya, eles não tenham uma história bem formada, né? Eles têm ali essas feridas que são bem nítidas pra gente, principalmente a Yor, que entre uma das feridas tem a ferida do abandono dos pais, né? Mas... então, a Yor pra mim tem a ferida do abandono, tá? Eu acho que o Twilight teria a ferida da traição, se não me engano, porque ele é muito controlador, ele é muito sistemático, sabe? E tem crises. Vamos destrinchar um pouquinho isso aí. Como é essa ferida do abandono e como é essa outra ferida que você falou do traidor? Pelo escopo da teoria das feridas emocionais, né? A ferida do abandono, ele é uma ferida ocasionada sempre pelo sexo oposto. Então, normalmente, se é uma menina, vai ter sempre uma ferida relacionada ao pai, e se for um menino, sempre vai ser relacionado à mãe. A ferida do abandono gera dependência, né? Então, um dos comportamentos que a gente vê muito na Anya é a dependência. Ela não consegue fazer comida, ela não consegue trabalhar, né, de uma forma coerente. A Yor, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer comida. Não consegue, né? E aí acaba que sistematicamente ela se sente muito cobrada, ela se sente muito humilhada, né? Muitas vezes inferior
as outras pessoas que estão participando daquele ciclo, mesmo ela não sabendo que está participando de uma missão e tudo mais, né? Ela quer fazer, ela quer ser útil, ela quer ser funcional, né? O tempo todo ela quer ser alguém ali, não, deixa eu fazer, deixa eu tentar ser melhor, né? E ela acaba não conseguindo, muitas das vezes, por causa justamente da ferida do abandono, né? Essa dependência que ela tem, tanto do Twilight, tanto até da Anya. Já o Twilight, eu vejo a ferida da traição, que é a ferida que normalmente é ocasionada pela mãe, tá? Independente de qualquer coisa, é uma ferida relacionada com a mãe. Fala pra minha mãe quando é chegar. Independente se for homem, se for menino ou menina. E tem a ver com o controle, tá? O controle das ações. Então ele é um cara que é muito controlador, muito sistemático, pensa em tudo, pensa em todas as situações, todas as circunstâncias, mas ao mesmo tempo entende que ele se coloca muito essa pressão, ele é um cara que se coloca muito nessa postura de ser o melhor o tempo todo. Transformarem ele mais humano, vai acontecer mais essas fragilidades, né? Eu acho que essa relação que ele... Não tem fragilidade alguma. Ele sempre tem essa questão de estar pensando no que fazer, como resolver. Né? Ele está sempre com a mente ativa. Isso não seria para sublimar ou substituir alguma função, alguma questão que ele tenha do passado? Pode ser. Como eu falei, a história não adentra muito nesses contextos do passado do personagem, mas o que acontece é que tanto a Anya quanto a Yor trazem ao Twilight um critério do incontrolável. A Anya é muito mais. Eu acho que a Anya, ela tem esse papel com Twilight, sabe? De eu vou fazer isso aqui para dar certo. Aí vem a Anya e transforma uma coisa que não tem nada a ver com a história, entendeu? Ela vai fazer outra coisa e ele, o que aconteceu, né? E aí ele perde o controle, né? Muitas das vezes ele não consegue entrar numa racionalidade com a Anya. Eu acho isso muito interessante. O Yor, eu acho que é aquela coisa do relacionamento romântico. Isso às vezes é muito forçado na série, tá? Por isso que eu falo que pai versus family, né? O family, ele se perde na naturalidade, tá? Talvez a relação Anya e Twilight foi muito bem estruturada, mas a Yor e Twilight não foi tão bem estruturada assim para eles se apaixonarem, para eles terem relações, para eles terem para ter esse emocional da insegurança dele, né? Ele ainda consegue ser seguro com ela. Mas ainda tem uma parte do anime que, de certa forma, a Yor, ela deixa escapar nos momentos de bebedeira dela, né? Que ela tá alcoolizada. Ela deixa escapar ali um sentimento por ele. Sim, é exatamente isso. Quando a Yor, ela tá no emocional, é que aparecem esses momentozinhos de romance, esses momentos que são incontroláveis, que mostra a fraqueza dele. Mas assim, ela não acessa isso de uma forma como a Anya acessa, entende? Porque a Anya às vezes acessa eu não quero estudar. Aí você tem que estudar. Aí fica aquela relação e ele sai dele, sabe? Você vê que o personagem fica muito puto porque a Anya não tá fazendo aquilo que ele quer, sabe? E aí isso é um movimento interessante. Ao mesmo tempo, a Anya fala, me desculpa, eu vou tentar melhorar e tudo mais. E aí ele quebra aquele personagem autoritário e vai, tudo bem, né? E isso é uma construção muito interessante. Tá dormindo aí? Tá com a cara fechada? Eu quero dormir, porra! Não, é porque meu olho tá ardendo. Qual do ring light que tá na minha cara? Peraí, que eu tô com um amigo aqui, peraí. Esse aqui é meu amigo, é o Thor. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Aí eu resgatei ele na rua, que ele foi jogado no rio. Pra finalizar, né, eu acho que uma das coisas que a gente precisa compreender é que é uma boa série, são personagens ricos, mas peca pra mim como psicólogo, pra adentrar um pouco mais essas feridas, para adentrar mais essas questões,
Ah, e eu não falei da ferida da Anya, né? Eu acho que Sim, era isso que eu ia perguntar. Você não falou qual é a ferida da Anya. pelo fato da Anya ela só ter tido a história de possivelmente não ter tido os pais, ou os pais sumirem, enfim. Ela entra muito numa relação influente demais com Twilight, né? Então pode ser que ela tenha uma ferida da rejeição, tá? E aí a questão da ferida da rejeição é o escapismo, é a fuga. Então, assim, a hipótese é de que ou a Anya fugiu dos pais, ou a Anya foi abandonada pelos pais. Se a Anya foi abandonada pelos pais, nós teríamos uma dependência. Só que a Anya, ela se mostra muito independente nas atitudes dela. Entende? Porque o plano, assim, na verdade, eu consigo ver essas duas coisas, a dependência e a independência. Por Sim. quê? Mas ela é criança. Exatamente, porque ela é criança. Ela deve ter ali uns 6, 7 anos. Sim. Então, assim, o que acontece? Eu vejo muito uma questão de dependência. Por quê? Porque quando ela lê a mente do Twilight, ela pensa ali, né, em fazer o que ele quer fazer. E aí ela fica triste quando ela não consegue realizar tudo de certa forma. Porém, ela tenta fazer já na independência do jeito dela, não o que o Twilight planeja de fato. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de exercer ou fazer aquilo da forma como ele quer. Por exemplo, de ganhar lá as estrelas. Ela deu uma sorte de pegar uma estrela, né, por fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com o que o Twilight tinha planejado. Né? E, ao mesmo tempo, ela tinha tomado um negócio negativo porque ela esmurrou o moleque. Então, assim... É complicado. Tem essa dicotomia da dependência e de tratar essa dependência de forma independente, de lidar com isso de uma forma independente, mesmo estando dentro de uma dependência. Então, a Anya, para mim, ela não é dependente, tá? Eu compreendo essa lógica que você está trazendo, mas é muito difícil a gente trazer as feridas emocionais para uma criança que está se desenvolvendo. E a dependência, ela é um critério natural de uma criança. Então, ela vai ter vontades e desejos de cumprir as necessidades dos pais, assim como qualquer criança, né? O que para mim colocaria de todas as feridas emocionais a rejeição, porque entra numa ideia dela escapar, dela fugir o tempo todo, e você vê isso com as relações dela com as crianças, né? Ela foge das relações, né? Ela quer fugir daquela menina que é a amiguinha dela o tempo todo. Ela não consegue ficar junto com aquela menina. Por mais ela entendendo que são amigas, ela sempre tá fugindo, né? Não, vou fazer um negócio aqui e vou deixar você. Inclusive o menino também, o principal, né? O menino principal, ele também o Damon. E ele também, ela também foge dele, né? Ela tá sempre fugindo. E... Na verdade, ela foge, mas ela quer ficar com ele ao mesmo tempo. Ela tem essa questão. Ela cumprir a missão. Ela tem essa questão de fuga e rejeição, né? E eu vejo essa relação muito com Twilight, né? De rejeição mesmo, sabe? E o medo de ser rejeitado, entendeu? O medo de não conseguir suprir as necessidades e aí acabar prejudicando. A rejeição, ela está associada com o mesmo genitor, diferente do abandono, que é no genitor oposto. Por isso que eu vejo a construção da relação da Anya com Twilight muito mais vívida e muito mais forte do que a relação da Anya com a Yor. Por isso que, por mais que elas se chamem de mãe e filha, existe alguma coisa ali que ainda não está construída tão completamente, né? Eu não sei se isso é uma intenção dos autores, não sei se isso é uma intenção natural da relação que o autor tem com a personagem, porque normalmente quando esses autores criam esses personagens, eles meio que colocam a própria vida, né?
Então, possivelmente o autor ou a autora, eu não sei quem é que fez. Tatsuya Endo. Tatsuya Endo, A autora, a Tatsuya Endo, ela pode ter criado essa relação... Peraí. O gato tá caindo. Caiu. Caiu. A sorte que caiu na cama. Mas caiu de barriga para baixo ou caiu em pé? Ele caiu já deitado na posição de dormir. Ai, meu Deus. Então, a Tatsuya Endo, que é a autora do desenho, né? Provavelmente colocou a relação dela com os pais dela, né? Então, Faz sentido. é possível dela ter criado uma relação melhor com o Twilight, logo o pai, né? Então ela teria uma relação melhor com o pai e talvez uma relação ali normal, naturalizada com a mãe. E aí talvez, é uma hipótese, tá? Não posso ter certeza, talvez é a própria Tatsuya Endo que se colocou como Anya, tem essa ferida do abandono, do escapismo, né? Da rejeição. Por isso que essa relação com Twilight é mais forte pra gente, a sensação de ser muito mais forte, muito mais ávida do que com a Yor, né? Que acaba meio que ficando escanteio nessa relação. Faz sentido. Eu não me aprofundei bem na história da criadora, nem nada do tipo, não. Mas, seguindo essa ideia, e realmente, a maioria dos casos, a gente vê muito de criadores, né? De conteúdos, assim, de histórias, de filmes, quadrinhos, né? Mangá, colocar muito de si na história. Por exemplo, a gente tem no Brasil o Irmão de Jorel, que é uma animação brasileira, que é a história do criador do próprio desenho, né? E assim, ele bota assim, muita coisa lúdica, ele bota muita coisa lúdica, claro, mas essas coisas lúdicas que ele bota tem relação com o passado dele, né? Da mãe, do pai de ser muito comunista, da mãe de ser muito ativista, né? Do ponto de vista dele, ele é sobre militares e tudo mais, né? E assim, é uma parada bem interessante, né? E a colocação dele próprio na história como alguém que não tem um nome, né? É só conhecido como o irmão do Jorel, né? Embora ele tenha um outro irmão que também é o irmão do Jorel, mas tem um nome, né? Ele não tem uma identidade. Então, assim, é bem interessante esse seu ponto de vista, né? Até para refletir bastante sobre criações de coisas assim, porque fazem muito sentido, né? E colocar um pouco de si ou muito de si nas histórias dá uma ênfase maior, né? A personagem X, personagem Y, que faz com que prenda ali a atenção, talvez de muitos que passem por isso, talvez de pessoas que conheceram casos assim, né? Hoje até estava falando com um paciente, ele está assistindo Tomorrow, né, o Amanhã, e aí ele falou, poxa, tem muito de mim ali, tem muito da minha história, tem muito disso. E é legal, ele falou, poxa, obrigado pela indicação e tal. E é bem legal as construções, as histórias. Bom, é isso, gente. A gente queria agradecer, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativa aí o sininho, se puder curtir aí o vídeo, compartilhar, e também tem os acessos aí das nossas páginas ESP Dialógico e também, né, o nosso site www.espacodialógico.com. É isso. Não esquece de deixar aqui. É isso, né? O Evandro já disse tudo. Então a gente se vê no próximo vídeo e espero que vocês gostem, porque é feito sempre com muito carinho. A gente se vê.